Senhor, graças te damos por esse momento, por esse culto. Louvamos e bendizemos o teu nome. Tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. E nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo para a tua glória. E nós consagramos, Senhor, tudo que fizemos aqui essa noite. Desde as canções, a leitura da tua palavra, até o relatório missionário que ouvimos. Nós colocamos tudo isso diante do teu altar como sendo nossa adoração ao Senhor. E nesse momento, Senhor, nós precisamos e clamamos pela ação poderosa do teu Espírito, sendo o professor e mestre da nossa alma, conduzindo as verdades da Sagrada Escritura ao nosso coração. Que a tua palavra produza vida, que ela traga o recurso que nós precisamos, que ela quebrante o nosso coração e nos leve à comunhão e à semelhança com o Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração no nome do nosso Salvador, para a glória do Senhor. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5. A nossa leitura será do verso 16 até o verso 21. Mas de fato a nossa meditação vai ser do 19, verso 19. Mas nós vamos ler o 16 apenas para os irmãos pegarem o fio do que nós estamos falando ao longo dessas semanas. Irmãos, pela graça de Deus, nós temos exposto essa carta desde o primeiro capítulo na nossa igreja, passando versículo por versículo. É uma carta muito rica, tem lições maravilhosas. Num primeiro momento, quando você tem contato com ela, parece ser um texto um pouco truncado, às vezes até um pouco difícil, mas depois que você quebra essa barreira, Gálatas se torna um verdadeiro deleite para a nossa alma. Do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo vem falando a respeito da salvação. Então eu disse para os irmãos diversas vezes que Paulo vem combatendo uma heresia que ficou conhecida na igreja primitiva como a heresia judaizante. Alguns mestres judeus estavam se filtrando nas igrejas que o apóstolo Paulo tinha fundado e eles estavam pregando um outro evangelho. Na verdade, eles diziam que Paulo era um falso apóstolo e que a mensagem dele era diferente da mensagem dos apóstolos de Jerusalém. E esses homens estavam dizendo que os cristãos não judeus, que os cristãos gentios, só poderiam entrar no reino do Messias se eles se tornassem protetores, pessoas que guardassem a lei de Moisés. Eles precisavam se circuncidar, eles precisavam guardar o sábado, eles precisavam cumprir aquela dieta alimentar judaica. O apóstolo Paulo escreveu a carta para responder essa questão. E a resposta dele foi a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Em outras palavras, Paulo diz que a salvação é um dom, que a salvação é um presente, que a salvação ela é gratuita e que ela nos chega por meio do arrependimento e a fé na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Até o capítulo 4, o apóstolo Paulo vem defendendo essa ideia, discorrendo a respeito da salvação. Uma coisa, só um parênteses aqui que me deixou muito satisfeito essa semana, que trouxe muita alegria ao meu coração, é que eu tenho uma pessoa da minha família, que há alguns meses eu acompanho, e essa pessoa está envolvida em uma dessas igrejas que infelizmente não prega o evangelho, e essa semana eu estava conversando com essa pessoa, e ela disse assim: eu estou pronta para deixar esta igreja que eu estou congregando. E eu perguntei: por que você está pronta? Ela disse: porque a salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo por meio da fé e não por obras. E ela disse que aprendeu isso ouvindo Gálatas, né? É uma alegria a gente ter esses testemunhos que fazem tão bem ao nosso coração. Orem por essa pessoa, não posso dizer o nome dela, mas espero que em breve eu possa dizer. Até o capítulo 4 ele fala disso. No capítulo 5, ele não fala mais a respeito de salvação, ele fala sobre santificação. Isso é muito importante. Então, Paulo aqui está respondendo uma nova questão. Os Gálatas, os falsos mestres que estavam nas igrejas da Galácia, eles estavam falando o seguinte: Paulo, esse seu evangelho, essa sua mensagem de que a salvação é um presente e que nós não precisamos fazer nada, vai conduzir os crentes a uma espécie de desleixo com a vida de santidade.
Então eles diziam mais ou menos o seguinte: ora, para que viver lutando contra o pecado? Para que viver se esforçando para ter uma vida íntegra diante de Deus, se eu já estou salvo, se todos os meus pecados já foram perdoados? Então eles estavam dizendo que a pregação de Paulo, em certo sentido, empurrava esses crentes para uma vida de licenciosidade. E Paulo responde a essa questão, e é isso que nós temos visto no capítulo 5, dizendo o seguinte: que a partir do momento que uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa passa a ser habitada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o agente de Deus que produz o impulso de santificação na gente. Então nós passamos a ser dirigidos, impulsionados, guiados pelo Espírito Santo, ou usando as palavras do apóstolo Paulo, nós passamos a andar no Espírito. E uma vez que fazemos isso, naturalmente nós não vamos nos corromper com os pecados que estão sempre nos cercando. Então ele vai mostrar isso aqui no capítulo 5 e discorrer a respeito da presença do Espírito Santo, mostrando que a santificação não vem por meio de você cumprir uma lista de regrinhas, mas vem de você buscar a plenitude do Espírito Santo e se permitir ser guiado por ele, e o Espírito Santo irá então santificá-lo. Então é isso que ele vem falando no capítulo 5. E hoje nós vamos dar continuidade, irmãos, a essas exposições. E o objetivo hoje é a gente considerar as obras da carne. Nós vamos ver isso. Então nós vamos ver como Paulo define as obras da carne, como as obras da carne se manifestam e qual será o pagamento que as obras da carne irão receber. Então a gente vai caminhar por esses 3 lugares hoje à noite. Vamos falar sobre a carne, quais são as suas obras e qual será o seu pagamento, se o Senhor assim nos permitir. Irmãos, esse assunto é da mais absoluta importância. Esse tema aqui é um tema que define o verdadeiro cristão. Paulo vai dizer que um verdadeiro cristão, ele não vive seguindo, orientando, alimentando a própria carne. As pessoas que são de Deus, elas andam no Espírito. E é por isso que esse assunto é tão importante para todos nós que queremos ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Vamos ler o texto. Tudo isso que eu falei até agora foi só introdução, viu? Agora é que eu vou começar a pregar mesmo, viu? Então vamos lá, irmãos. Nós vamos ler do verso 16, tá bom? Acompanhe aí com fé a leitura da Sagrada Escritura. Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Amém? Amém. Esta é a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, para a gente começar aqui a olhar esse texto um pouco mais de perto, nós precisamos definir o que é carne. Paulo está falando que aqueles que andam no Espírito não satisfazem os desejos da carne. E ele fala aqui a respeito das obras da carne. Então, o que seria carne em Gálatas capítulo 5? Nós podemos definir carne como sendo um aspecto do nosso interior que anseia pelo pecado. Nós poderíamos chamar carne de o nosso coração pecaminoso. Nós poderíamos dizer que carne é uma espécie de impulso muito poderoso dentro de nós, que convence a nossa mente, que corrompe as nossas emoções e que orienta as nossas atitudes para tudo aquilo que é anti-Deus. Então isso seria a carne. A carne tem certos desejos, esses desejos são colocados aqui na nossa versão bíblica como concupiscências. Então são desejos, são anseios,
E essa carne, ela luta dentro de nós para que esses anseios sejam satisfeitos de uma forma ou outra, custe o que custar. É interessante, irmãos, que parte do trabalho do pecado dentro do nosso coração é justamente criar em nós um sentimento de que nós precisamos de certas coisas, que nós seremos só pessoas plenas, satisfeitas, íntegras, completas, se nós buscarmos aquilo outro, ou normalmente aquilo para onde o nosso coração está apontando. Um dos aspectos mais significativos a respeito da carne é que a carne anseia tomar o lugar de Jesus. Jesus se apresenta na Bíblia como sendo nosso Salvador e nosso Senhor. A carne deseja tirar Jesus dessa posição. A carne quer ser a nossa própria salvadora. Ela rejeita Jesus Cristo como Salvador e procura estabelecer o seu próprio caminho da redenção. A carne cria mecanismos religiosos mostrando que se nós andarmos por certos caminhos nós seremos salvos. Mas a carne também rejeita Jesus Cristo como Senhor. Ela não quer se submeter ao governo de Cristo. Ela não quer estar sujeita ao Senhor Jesus Cristo. Ela deseja que os seus desejos, que os seus próprios anseios sejam atendidos e não a vontade do Senhor Jesus. Então, em síntese, a carne é uma fábrica de impulsos para satisfazer desejos de pecado. Então, é isso que Paulo quer dizer com carne aqui em Gálatas capítulo 5. Agora, uma questão que nós levantamos aqui a partir do texto é o que a carne produz? Quais são as suas obras? Quais são as suas agendas? Então esse é o assunto que Paulo fala aqui a partir do verso 19. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui, item por item, porque cada um deles é importante para você ter a compreensão do todo. Note que no verso 19, ele começa dizendo que as obras da carne são conhecidas. É muito interessante Paulo começar desse jeito. Paulo está dizendo assim, olha, eu vou falar para vocês aqui a respeito das obras da carne, mas convenhamos, vocês as conhecem. Vocês sabem o que é a obra da carne. Não precisa de uma explicação aprofundada, não é necessário um discernimento espiritual tão grande, porque as obras da carne estão aí, elas estão latentes. Basta você olhar para dentro de si, basta você considerar os seus desejos, basta você dar uma olhada ao seu redor e procurar identificar os impulsos que as pessoas estão seguindo. Então as obras da carne são conhecidas, são fáceis de ser reconhecidas. E ele oferece aqui, irmãos, para a gente um catálogo de obras da carne. Vocês vão ver ao longo da exposição que essa lista aqui não é exaustiva, é uma lista apenas representativa. De fato, a nossa carne comporta muitos outros pecados que não são mencionados aqui pelo apóstolo Paulo. Mas note que ele começa encabeçando essa lista com pecados de natureza sexual. O primeiro pecado que ele elenca no verso 19 é o pecado de prostituição. Então a palavra prostituição aqui, irmãos, na língua grega, a língua que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia. E essa palavra é uma palavra muito ampla na Bíblia. Ela designa todo tipo de relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, bestialidade, incesto, prostituição, pedofilia, todo tipo de relacionamento íntimo que foge do padrão de Deus, homem e mulher, dentro do ambiente do casamento, cabe dentro dessa palavra porneia. Prostituição. Então Paulo encabeça essa lista com esse pecado, mostrando que essa é uma obra da carne por excelência. Tudo aquilo que é vil, tudo aquilo que é baixo, tudo aquilo que é pornográfico, tudo aquilo que está longe de Deus. A segunda palavra que ele utiliza ainda no verso 19 é a palavra impureza. Essa palavra também é interessante, é a palavra grega acatarsia, de onde vem a palavra na língua portuguesa catarse. Então quem já leu alguma coisa de psicologia já deve ter ouvido falar do fenômeno da catarse. Catarse significa uma espécie de ritual de purificação. Então quando uma pessoa tem uma catarse, ela passa por uma purificação interior. Houve um movimento na Idade Média que se levantou contra a Igreja Católica
e eles eram chamados de os cátaros, que significa puros. Eu tenho um livro lá na minha sala que se chama Os Cátaros. E teve um irmão que nós, na época da pandemia aqui, transmitindo o culto ao vivo, ele viu o livro e perguntou: pastor, que livro é esse aí dos catarros? Mas não é dos catarros, é dos cátaros. Eu não vou citar o nome dele, para não expor o coitado do Ismael, mas o livro, trata a respeito desse assunto. Os cátaros são os puros. Então, quando você diz acátaros, é aí que entra a palavra impuro, porque o A é a negação da pureza. Ela é utilizada no Novo Testamento, às vezes, para falar de pecados sexuais, mas o campo semântico dela é para falar de intenções. A palavra porneia fala muito mais do relacionamento. A palavra acartacia, ela fala muito mais das intenções, dos pensamentos, dos desejos, dos planejamentos, das fantasias. Então essa palavra, ela engloba isso, e Paulo está dizendo que isso também é um pecado da carne. Então veja que o pecado da carne não é apenas aquele pecado que você consuma um ato, mas é o pecado que você idealiza, é o pecado que você alimenta, é o pecado que você fantasia, mesmo que você não chegue a concebê-lo, mas ele é também uma obra da carne. Terceira palavra, ainda dentro dessa lista de pecados sexuais, é a palavra lascívia. A palavra lascívia aqui, irmãos, é literalmente sem contenção, sem limite, sem restrições. Essa palavra, ela é utilizada para falar de uma espécie de ousadia sexual. É aquele comportamento em que uma pessoa publicamente assume a sua devassidão. Enquanto a porneia, ela pode ser executada dentro de um quarto escondido, mantendo uma aparência religiosa, escondido das pessoas, a lascívia faz questão de mostrar, ela faz questão de exibir, ela é desavergonhada. Então Paulo está mostrando, isso também é uma obra da carne. Depois, irmãos, desses 3 pecados, Paulo entra em uma outra lista, que eu chamei aqui de pecados de natureza religiosa. Veja que o primeiro deles é o pecado que ele chama de idolatria. Primeira palavra do verso 20. Idolatria. Idolatria, basicamente, é a adoração de ídolos. É a constituição de falsos deuses. Idolatria é a perversão do relacionamento correto com o Deus verdadeiro. E, irmãos, Paulo enumerou esse pecado para as igrejas da Galácia. Ele não fez isso à toa, porque essa região era uma região muito conhecida por sua idolatria. Só para vocês terem uma ideia, deixa marcado aí Gálatas capítulo 5 e vá comigo a Atos 14. Em Atos capítulo 14, nós temos um evento interessantíssimo que ocorreu quando Paulo estava pregando o evangelho na Galácia. Então Paulo estava pregando o evangelho nessa região para onde futuramente ele enviaria essa carta que nós estamos lendo aqui. E quando ele chegou em uma certa cidade da Galácia, Deus utilizou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho. E no verso 10, nós temos a cura de um jovem paralítico. Veja comigo aí Atos 14, verso 10, que diz assim: disse-lhe em alta voz, aqui é Paulo falando, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Então Paulo pregou o evangelho, e junto com a pregação do evangelho veio a execução de um milagre. Esse é um padrão muito comum no livro de Atos, a pregação do evangelho acompanhada de algum sinal sobrenatural. Então, tão logo Paulo foi utilizado por Deus para executar esse milagre, olha como as multidões da Galácia reagiram. Verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra.
O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto da porta touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram no meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Então aqui dá para vocês terem uma ideia como era a Galácia. Era um local de muita idolatria. Paulo pregando o evangelho e eles pensando que eram deuses grecos romanos que estavam se manifestando entre eles. Então não é à toa que Paulo elencou esse pecado como sendo uma das obras da carne. O segundo pecado dessa lista de pecados religiosos, verso 20, é o pecado de feitiçarias. A palavra feitiçarias na língua grega é uma palavra interessante, a palavra farmaqueia, de onde vem a nossa palavra farmácia. Então, na antiguidade não havia uma separação muito clara entre aquelas coisas que eram religiosas e substâncias curativas. Essa palavra, irmãos, ela é utilizada para designar práticas de magia, de bruxaria, de encantamentos, uso de drogas, alucinógenos, com o fim de produzir algum tipo de experiência religiosa. Era muito comum no primeiro século isso acontecer. As pessoas ingeriam algum tipo de bebida alucinógena ou tomavam vinho até o ponto da embriaguez, porque eles acreditavam que quando eles chegavam naquele ponto em que elas estavam completamente fora de si, elas poderiam ter algum tipo de experiência religiosa com um suposto Deus. Uma irmã me procurou pedindo oração por um jovem da sua família, um filho. Ela me disse que esse filho viajou para um país da Europa, um país de primeiro mundo, para fazer faculdade. E esse jovem cristão, criado numa igreja evangélica aqui no Brasil, e quando chegou lá ele conheceu um certo grupo religioso. E esse pessoal, eles têm a prática de tomar uma bebida alucinógena. E quando eles ingerem essa bebida, eles vão ao trono de Deus, ouvir Deus conversar com eles. Eu não sei que Deus é, o Deus da Bíblia certamente não é, né? Mas eles dizem isso. E esse jovem foi participar de um evento desse, tomou esse alucinógeno, ele foi até a presença desse Deus, e quando chegou lá, esse Deus disse para ele: olha, tudo que está na Bíblia a respeito da moralidade cristã está errado. Você não precisa cumprir nenhum dos mandamentos morais da Bíblia. Você pode fazer tudo aquilo que desejar. Você só não pode fazer o mal para as pessoas. Se você não causar dano, se você não roubar, não matar, não trair, se você não causar sofrimento para as pessoas, você é livre para fazer aquilo que quiser. E esse jovem retornou dessa lombra, quer dizer, Ele retornou, né, dessa experiência, vamos colocar assim, né? E ele disse para sua mãe: olha, de hoje em diante eu não sigo mais a moralidade bíblica, porque Deus falou comigo que eu sou livre para fazer aquilo que eu quiser. Irmãos, uma das coisas que essa palavrinha farmaqueia ensina para a gente é que a carne é religiosa. A carne, em primeira mão, ela não é ateísta. Não, a carne gosta de religião. A carne gosta de religião supersticiosa. A carne gosta de religião que providencia algum tipo de sensação, algum tipo de sentimento que faz com que você tenha uma suposta experiência elevada com o divino. Aliás, meus irmãos, essas experiências religiosas sensoriais, elas são um dos instrumentos mais efetivos de Satanás para manter as pessoas no engano. Então, não sei se você tem tido a experiência, mas Deus tem me dado a graça de pregar para muitas pessoas, ensinar o evangelho para muitas pessoas. Essas pessoas às vezes compreendem a palavra, compreendem o evangelho, mas elas ficam presas às experiências que tiveram. Mas aquilo que aconteceu comigo, e aquela visão que eu tive, e aquele sonho que aconteceu, e aquela profecia, não sei das quantas, e aquele acontecimento. Então, esse é um dos instrumentos mais poderosos de Satanás para manter as pessoas no engano. É justamente essa prática de uma experiência religiosa elevada na forma de um sentimento. Mas Paulo diz aqui, irmãos, que tudo isso é carne.
desde as formas mais elaboradas até as crendices populares. Benzimento, sal grosso, pata de coelho. Recentemente, conversando com o irmão, ele colocou a chave em cima da mesa, uma pata de coelho. Que é isso aí, irmão? Não, pastor, é para dar sorte. Eu disse, deu sorte para o coelho? Não é? Tudo isso, meus irmãos, é carne. Tudo isso são manifestações da carne. Então, Paulo elenca atividades religiosas como sendo práticas carnais. Então, lembre-se disso. A carne é religiosa. A carne gosta. É por isso que há um crescimento vertiginoso de igrejas que pregam a mentira, falsos pregadores carregando multidões, porque a carne gosta disso. A carne não gosta do evangelho. É por isso que o evangelho vai ser sempre a porta estreita e são poucos que passarão por ela. Pois bem, vamos seguir aqui na nossa lista. Na terceira lista, parte dessa única lista, mas na terceira categoria, nós temos pecados de natureza relacional. Então, vocês vão perceber que é a maior lista. Paulo mencionou 3 pecados de natureza sexual, ele mencionou 2 pecados de natureza religiosa, mas agora ele vai falar de 8 pecados de natureza relacional. A pergunta é, por que Paulo fala mais a respeito de pecados de natureza relacional do que pecados em outras áreas? A minha suspeita está no verso 15. Veja aí no verso 15, porque eu acho que Paulo falou mais a respeito desses pecados relacionais do que dos outros pecados. Ele diz assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então havia uma situação muito tensa dentro da igreja, havia rivalidade, havia brigas, discussões. Paulo usa aqui uma linguagem muito forte de animais selvagens que estão brigando uns com os outros. E eu acredito que é por causa disso que ele fala tanto a respeito de pecados relacionais. Então nós vamos passar por esses pecados aqui agora, seguindo essa lista. Então, encabeçando aí a lista de pecados relacionais, o primeiro deles, ele chama de inimizades. Então, o que significa inimizade aqui em Paulo? Significa você ter inimigos, significa você alimentar hostilidade. Inimizade é aquele comportamento em que um crente constantemente está intrigado de alguém. Ele é conhecido por uma prática de viver construindo barreiras entre ele e as pessoas. É aquela pessoa que possui inclinação para arrumar encrenca, que ela sempre está envolvida em algum tipo de querela. Então Paulo diz, isso é uma obra da carne. O segundo pecado dessa lista, ele chama de porfias. O que são porfias? Porfias são brigas, lutas, rivalidades. A palavra aqui traz a ideia de discussões acaloradas, de pessoas que ficam provocando umas às outras para criar briga. Então ele diz, se você é uma pessoa que vive gritando com os outros, levantando a sua voz, provocando as pessoas para essas pessoas se alterarem, você é uma pessoa que anda na carne. A terceira palavra que nós temos aí é o termo ciúmes. É a palavra grega zelos, de onde vem a nossa palavra zelo. Só que esse ciúme aqui, irmãos, não é aquele ciúme que às vezes tem no casal de namorado, que um não quer que o outro se aproxime de tal pessoa, mas é um tipo de ciúme invejoso. É aquele ciúme que você vive ressentido porque você está olhando uma pessoa que está se dando bem. Você está percebendo que tem uma pessoa ali abençoada por Deus. E esse tipo de ciúme, ele não se conforma com o fato de que Deus está derramando graça na vida de outra pessoa. E aquela pessoa envolvida no ciúme, ela fica numa espécie de um refluxo de ressentimento que vai e volta, que chega uma hora que salta para fora na forma de uma maledicência e oposição. Então isso também é obra da carne. O que mais temos aqui? Paulo fala de iras. Iras são explosões de fúria, na forma de gritos, ameaças, ofensas. Uma das marcas, irmãos, de uma pessoa carnal é que ela reage agressivamente por muito pouco. Então, uma pessoa carnal, ela facilmente é provocada. Ela se altera diante da menor provocação.
Então Paulo está dizendo isso é um comportamento de alguém que não anda no Espírito. E o que marca uma pessoa irada é que às vezes ela se orgulha de ser assim. Ela gosta, eu sou assim mesmo, eu tenho personalidade forte, eu não levo desaforo para casa. Então isso é obra da carne. Ele fala ainda aqui a respeito de discórdias. Discórdias são ambições egoístas. Pessoas que estão buscando a própria glória, sem levar em conta a necessidade dos outros. Esse é o significado da palavra. Ele fala também de dissensões. São aquelas pessoas que estão formando partidos dentro da igreja para formar divisões entre os irmãos. Ele fala ainda de facções. A palavra facções aqui é de onde vem a nossa palavra na língua portuguesa, heresia. São aqueles conflitos de opinião que acabam rachando igrejas, dividindo comunidades. E a última palavra dessa lista é a palavra invejas. A palavra invejas aqui basicamente tem o mesmo significado da expressão ciúmes. Aquelas pessoas que não conseguem viver bem ao perceber que alguém está sendo abençoado por Deus. Na última lista, irmãos, nós temos os pecados que eu chamo de natureza coletiva. São aqueles pecados que você não peca sozinho, mas que você precisa de outras pessoas para cometê-lo junto. Então nós temos aí o pecado de bebedices. Bebedices aqui se refere a embriaguez. É a prática de você buscar algum tipo de prazer corporal ou alívio mental por meio do álcool. Então essas pessoas que precisam fugir da realidade, entorpecendo a mente com algum tipo de álcool. Uma coisa interessante, eu não sei se você parou para pensar, mas na Bíblia, a prática da bebedeira não é uma doença. Nos nossos dias ela é retratada como se fosse uma doença, uma simples doença. Eu não estou dizendo que a excessiva bebedeira não tem impacto sobre o corpo, mas a Bíblia a retrata inicialmente como uma obra da carne. E sendo uma obra da carne, a saída efetiva para ela é o arrependimento, é a plenitude do Espírito Santo. Paulo a retrata assim. E a última dessa lista é a expressão glutonaria. Glutonaria, irmãos, literalmente é orgias. Então, no primeiro século, era muito comum rituais religiosos nos quais se mesclavam banquetes, bebedeira e sexo. Era muito comum isso nas religiões pagãs. Há muitas religiões pagãs que praticavam, e essas religiões, elas continuam se perpetuando ainda no dia de hoje. Pessoas de classe elevada, pessoas muito ricas, elas costumam frequentar típicos festivais romanos, como festivais a Baco. Essas coisas continuam acontecendo nos nossos dias. Veja que Paulo, irmãos, termina essa lista dizendo o seguinte: e coisas semelhantes a estas. Então veja que Paulo está dizendo que a lista dele não é exaustiva, que há muitos outros pecados que caberiam nesse catálogo que ele colocou aqui. Então nós temos muitos outros pecados que poderiam ser acrescentados como obras da carne. No verso 21, nós temos o pagamento da carne. Então nós definimos o que é carne, nós falamos quais são as suas obras, mas a carne traz o seu pagamento. E o pagamento dela está aí no verso 21, quando Paulo diz assim: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, qual é o pagamento da carne? O pagamento da carne é o inferno. O pagamento da carne é não herdar o reino de Deus. Então, as pessoas que vivem na carne, elas não entrarão no reino de Cristo. Elas não irão compor a população do novo céus e da nova terra. Algo muito importante aqui nesse versículo 21 é a última palavrinha do verso, quando ele diz assim: os que tais coisas praticam. Isso aqui é muito importante, porque os irmãos sabem que um crente verdadeiramente, um crente verdadeiro, eventualmente, ele pode se pegar em algum tipo de pecado dessa lista. Mas a diferença dele
da diferença de uma pessoa não convertida, de uma pessoa que não vai entrar no reino de Deus, é que essa pessoa possui o Espírito Santo incomoda essa pessoa, e essa pessoa é quebrantada por Deus, ela é tratada pelo Senhor Jesus Cristo, às vezes ela sofre até um tipo de disciplina divina, e essa pessoa então abandona o seu pecado e volta-se para o Senhor em arrependimento e vida santa. Agora, para aquelas pessoas que vivem nesses pecados, e se sentem muito bem neles, e não tem nenhum tipo de incômodo, essas pessoas acabam revelando que elas não possuem o Espírito Santo de Deus, e por isso elas estão condenadas. Eu espero que isso fique muito claro para você que está aqui hoje, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Uma vida na qual o pecado reina é uma vida que jamais experimentou a salvação que Cristo oferece, e portanto não entrará no reino de Deus. Essas pessoas, elas andam na carne, elas não têm o Espírito Santo, e elas podem viver numa boa nesse mundo. Há vários salmos que falam isso, que os ímpios, eles vivem no pecado numa boa, sem ter nenhum tipo de incômodo de consciência, sem nenhum tipo de reprovação cultural. Essas pessoas vivem numa boa, mas um dia elas encontrarão com o Senhor, elas estarão diante do trono, do tribunal de Cristo, e elas ouvirão aquela frase terrível de Mateus 25:41, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Essa é a solenidade desse versículo. Esse será o pagamento daquelas pessoas que vivem na carne. E se você está aqui hoje acompanhando essa mensagem e você não quer participar dessa ira futura, se você não quer ser contado entre aqueles que serão banidos da face de Deus, que jamais entrarão no reino de Cristo, você precisa se converter a Jesus Cristo hoje. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer que o sacrifício de Jesus foi um pagamento por você. Você precisa curvar os seus joelhos diante de Deus, dizendo: Senhor, perdoe os meus pecados, coloca dentro de mim o teu Espírito. Eu não quero, Deus, mais viver na carne. Eu quero andar no Espírito. Eu quero ter um compromisso de vida com o Senhor. Se você fizer isso, você será salvo. O Espírito Santo irá habitar o seu coração e você nunca mais será conhecido como uma pessoa viciada nesses tipos de pecados. Então entregue-se a Jesus Cristo hoje, em arrependimento e fé, para você receber o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, exposto o texto, eu quero passar aqui apenas algumas palavras finais, algumas amarrações, algumas lições, e depois nós vamos orar ao Senhor. Olhando essa lista, irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que vocês já devem ter percebido que o mundo que nós vivemos hoje, especialmente a nossa geração, ela é composta por um grupo de pessoas que normaliza e admira as obras da carne. É uma coisa interessante isso. Quem são os heróis do nosso tempo? Quem são os populares do nosso tempo? Quem são as pessoas admiradas? Quem são as pessoas que ocupam os primeiros lugares nas visualizações? Quais são as cantoras que estão no primeiro lugar do Spotify? Irmãos, são as pessoas sem escrúpulos sexuais. São as pessoas que vivem sempre iradas, brigando com seus desafetos. São as pessoas que não têm pudor nenhum de se embriagar e de praticar excessos das mais variadas formas publicamente. Então o mundo valoriza e admira as obras da carne. Isso é uma coisa interessante. E sabe o que isso indica? Sabe o termômetro de uma nação quando há um crescimento, um desenvolvimento de carnalidade? Você sabe o que isso aponta? Isso aponta para o fato de que Deus se distanciou daquele povo. Então lê Romanos capítulo 1. A partir do 18 você vai ver isso. Você vai ver lá que pessoas que desprezaram Deus, pessoas que se entregaram à idolatria. E Paulo diz lá que por haverem desprezado a Deus, o Senhor os entregou a uma disposição mental reprovável para desonrar os corpos entre si. E ele fala de adultério, homossexualidade, assassinato, falta de respeito aos pais. Paulo tem uma lista de pecados para mostrar o que acontece no meio de um povo quando Deus se retira, quando Deus se afasta. Então, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje no nosso país, no mundo inteiro, é um afastamento de Deus. Deus abandonou esse mundo. Deus se distanciou da nossa nação.
Essa é a situação do que nós estamos vendo hoje. E você, como parte do povo de Deus, você precisa tomar uma decisão a respeito do que você vai fazer diante do crescimento de pessoas carnais. O ponto é, você vai assistir essas pessoas, você vai acompanhar essas pessoas, você vai ler a respeito dessas pessoas, você vai ouvir as músicas dessas pessoas, você vai assistir os programas nos quais as pessoas estão exibindo a própria devassidão, você vai colocar isso diante dos seus filhos, você vai se aproximar de pessoas carnais e fazer com que os carnais se tornem íntimos na sua convivência. Irmãos, normalizar as obras da carne é uma postura do mundo. O povo de Deus é contra a cultura. Se Deus colocar no seu caminho uma pessoa que seja carnal, Ele colocou aquela pessoa na sua convivência, não foi simplesmente para você conviver com aquela pessoa dentro de uma certa intimidade, sem tocar nos pecados daquela pessoa. Deus não te colocou para isso. Deus te colocou para você evangelizar. Deus colocou para você confrontar. Deus colocou para você influenciar. Esse é o papel da igreja. Essa é a vida de quem anda no Espírito. A própria vida das pessoas que andam no Espírito se torna uma repreensão para os carnais. Então nós, irmãos, precisamos demarcar muito bem o terreno. Eu acredito que já chegou uma época, irmãos, que nós precisamos exibir uma ruptura mais radical com o mundo. Porque o mundo entrou nas nossas casas, o mundo entrou nas nossas redes sociais, o mundo entrou dentro da nossa família, o mundo está corrompendo a cabeça dos nossos filhos e nós estamos assistindo essas coisas sem fazer nada, sem postura alguma. Então não deixe as obras da carne entrarem na sua vida, na sua casa, ao redor daquelas pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Porque quem normaliza as obras da carne são aquelas pessoas que não possuem o Espírito de Deus. Em segundo lugar, eu queria lembrar vocês que esse texto ensina para nós que a carne apodrece tudo. Tudo a carne apodrece. A sexualidade, por exemplo, é um presente do Senhor para a gente, mas a carne apodrece, ela corrompe. A adoração ao Senhor é uma graça que o Senhor nos deu, Ele se manifestou a nós e permite que nós nos aproximemos dEle. A carne corrompe isso, transforma em idolatria. O fato de nós termos irmãos, amigos, familiares, convivermos em sociedade é uma bênção de Deus para a gente, mas a carne também corrompe essas coisas e destrói a nossa convivência através desses pecados que nós acabamos de ler aqui. E você só vai crescer em maturidade espiritual quando você olhar para essa lista e reconhecer que toda essa sujeira está dentro de você. Você ainda tem carne. A carne não se converte. A carne ela vai deixar de existir quando Cristo voltar e nos dar um novo corpo. Mas enquanto você estiver nesse mundo, esses pecados vão estar sempre cercando você. Enquanto você não assumir isso, enquanto você não se vê assim, enquanto você não se perceber como um pecador, você não vai estar pronto para lutar contra essas transgressões e andar no Espírito de Deus. Então, diante disso, irmãos, eu queria, agora de uma forma mais específica, me dirigir às pessoas que estão aqui na igreja e que se corromperam em pecados sexuais. Então, eu estou falando com você que está dormindo com seu namorado, namorada, você que está morando junto sem se casar, você que está desculpando seus apetites homossexuais, você que está traindo seu cônjuge, você que está tendo namoro lascivo. Eu estou falando com você. E esse texto aqui deixa muito claro que você está andando na carne, que você não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, que você está andando nas suas próprias paixões. A palavra de Deus tem muitos versículos a respeito desse assunto. 1 Coríntios 6,18 fala que nós somos templos do Espírito Santo e que o templo do Espírito Santo não pode ser corrompido pela prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um saiba possuir o próprio corpo, em honra, em santificação, não com desejo de lascívia, como é próprio dos ímpios, próprio daqueles que não conhecem a Deus. E que nessa matéria, nenhum de vós venha defraudar o seu irmão, porque Deus é o vingador. Então Deus tem palavras duríssimas para você.
que está corrompendo a si mesmo, que está corrompendo a outra pessoa, que está corrompendo a filha de alguém, que está corrompendo o filho de alguém, que está se deitando com uma filha de Deus. Deus é o vingador. Deus é o vingador do marido traído. Deus é o vingador do pai que você está traindo a confiança. Deus é o vingador, e isso não vai passar despercebido aos olhos do Senhor. É dia de você se arrepender. É dia de você ir à presença do Senhor. É dia de você confessar o seu pecado. É dia de você buscar ajuda. O Senhor Jesus Cristo não derramou o sangue precioso dele para você ficar vivendo na carne hoje. E se você não se arrepender, grave o que eu estou te dizendo. O seu pecado vai te achar. Ele vai te achar. Nós não precisamos ficar investigando, nós não ficamos aqui vasculhando a vida de ninguém, rede social de ninguém. Não, Deus é o Senhor da igreja. E Ele vai expor. Ele vai colocar o seu pecado em cima do telhado. E a igreja de Deus, vocês que estão aqui ouvindo hoje, vocês terão que tomar uma posição quando coisas desse tipo acontecer. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que a igreja de Corinto era soberba, porque eles estavam tolerando pessoas promíscuas no seu seio, sem expulsar aquelas pessoas da comunidade. Então a igreja de Deus, quando toma conhecimento desse tipo de coisa, ela precisa assumir uma posição firme, uma posição de lutar pela pureza da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja representa a santidade do próprio Deus. A igreja de Deus, portanto, não tolera nenhuma forma de promiscuidade de vida na carne. Agora, se você continuar no seu pecado, numa boa, e Deus nunca tratar você, e cada vez você ficar mais feliz nele, se jogando nele, se lambuzando nele, sem ter nenhum tipo de reprovação, sem ter nenhum tipo de peso na sua consciência, nenhum incômodo espiritual, sem Deus usar a mão disciplinadora para pesar sobre você, então você não é crente. E isso é muito pior do que as coisas que eu falei anteriormente. Você não se converteu, você é apenas um cristão nominal. Então o seu pecado não vai ser exposto para ser tratado pela igreja de Cristo. O seu pecado vai ser tratado pelo próprio Deus no dia do juízo final. Considere, por favor, a seriedade dessas palavras. É a sua alma que está em jogo. Confesse os seus pecados ao Senhor e abandone a promiscuidade. Eu também tenho uma palavra, irmãos, sobre os pecados de idolatria e feitiçaria. Tem idolatria e feitiçaria na igreja? Bom, eu espero que não. Mas o fato, irmãos, é que a carne sempre constituirá os seus ídolos. Pode ser algo, pode ser uma pessoa, pode ser um hobby, pode ser um entretenimento, pode ser um objetivo de vida. Lembre-se que é da sua natureza, é da sua constituição colocar alegria, esperança, confiança nessas coisas. É do seu próprio ser criar substitutos, concorrentes para a glória e a presença do Senhor. Então esteja atento aos ídolos. Esteja atento ao aspecto religioso da sua carne, em criar substitutos e concorrentes para o Senhor. Quando você permite que os ídolos tomem conta do seu coração, um dos males que eles promovem é justamente fortalecer a sua carne para que outros pecados sejam tomados, encontrem espaço, brecha na sua história. Então esteja atento aos ídolos. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e notar onde é que a sua carne está manifestando intenções religiosas. Eu também quero trazer uma palavra para os pecados de temperamento. Então eu quero me dirigir a você que vive explodindo de ira, você que está sempre disposto a brigar, você que tem um comportamento hostil, você que tem refluxos de inveja, de ressentimento. Todos esses pecados, lembre-se, eles testemunham de que você não está andando no Espírito. Você está andando na carne. E veja que faz parte da mesma lista. Os pecados sexuais e os pecados de temperamento são tratados pelo apóstolo Paulo no mesmo fôlego. Todos eles testemunham de que você não está andando na plenitude do Espírito. Então você precisa curvar o seu joelho no chão hoje e pedir ao Senhor para que o Espírito de Deus ocupe os espaços da sua alma, para que você ande no Espírito, para que você seja guiado pelo Espírito, porque o Espírito Santo de Deus vai quebrar esse seu temperamento difícil. O Espírito Santo de Deus vai domar as suas explosões de ira,
Você vai se tornar uma pessoa mansa, controlada, paciente, cheia de amor. No final das contas, irmãos, só há uma solução para todos os pecados que nós vimos aqui nessa lista. A solução está no verso 16 de Gálatas capítulo 5, e nós encerramos com a leitura desse verso, o apóstolo Paulo dizendo: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o caminho é você andar no Espírito. O caminho é você curvar o seu joelho e pedir que Deus encha o seu coração do Espírito Santo. Que você tenha a plenitude do Espírito Santo. Que o Espírito Santo controle você. Que o Espírito Santo filtre os seus sentimentos. Que ele filtre os seus desejos. Que o Espírito Santo enfraqueça o poder da carne que está tentando a todo momento se sobressair. Então que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus derrame o seu Espírito. Que Deus nos livre dos pecados, seja os pecados sexuais, seja os pecados de relacionamento, seja os pecados de temperamento, seja os pecados que se cometem publicamente. Que Deus nos livre desses pecados, que a nossa carne seja crucificada e que o Espírito Santo de Deus habite com poder, transformando nós por inteiro para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, nessa noite. Que privilégio, Senhor, é poder meditar na Tua Palavra. Nós agradecemos, Senhor, por textos como esse. Textos que, em um primeiro momento, não são agradáveis para o nosso coração corrupto. Nós gostamos de ouvir palavras que massageiam o nosso ego. Nós gostamos de ouvir palavras que elevam a gente. Mas nós te louvamos porque o Senhor sabe precisamente do que necessitamos. E o Senhor providenciou na Tua Palavra textos firmes, duros, repreensivos, tais como esse que acabamos de ler hoje. O nosso desejo, Senhor, é que a carne não venha nos ocupar por inteiro. Nosso desejo é perceber dia após dia a carne sendo mortificada com todas as suas paixões. O nosso desejo, Senhor, é sermos completamente orientados, submetidos ao Teu Espírito. Nós desejamos ser guiados pelo Espírito. Nós desejamos andar no Espírito. E por isso nós te pedimos, Senhor, dá-nos do Espírito Santo. Dá-nos da plenitude da terceira pessoa da Trindade. Que Ele ocupe os nossos corações. Que Ele venha, Senhor, influenciar, afetar os nossos anseios, direcionar-nos para o Senhor, nos dá desejos santos, anseios espirituais profundos, desejo por crescer, de andar na Tua presença, de experimentar a Tua graça, de viver uma vida de santidade. Opera isso, Senhor, na nossa história e nós iremos glorificar o Teu nome. Nós pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.